Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Meu nome é Joverlane Paula, sou professora de Biologia aqui do Centro de Mídias Educacionais do Acre. Hoje vamos falar de 3 temas mega importantes e que estão entrelaçados entre si. Não tem como falar de um sem falar de outro. Vamos falar de recursos naturais, reciclagem e sustentabilidade, pessoal. Se você conhece, fique continuando nessa aula para você reforçar os seus conhecimentos. Se você não sabe, acompanha nós que a gente vai aprender nessa aula, ok? Vamos lá, pessoal. O que seria recursos naturais? Os recursos naturais são todos os elementos extraídos da natureza e que tem como finalidade, olha só, pessoal, suprir as necessidades humanas. O que são recursos da natureza, pessoal? Temos água, sol. O sol é um recurso natural, o solo, o vento, são esses recursos da natureza que a gente usa em prol das nossas necessidades. A gente come, a gente bebe, tudo tirado da natureza. A gente mora, a gente produz energia, todos provenientes da natureza, tá ok? Então, o conceito é esse. Recursos da natureza para suprir as necessidades humanas, tá ok? Isso é recurso natural. Acontece que o recurso natural ele ainda se divide em 2 tipos, olha só. Os recursos naturais são classificados por meio do tempo em que levam para se recompor. Por esse motivo, eles são classificados em renováveis e não renováveis. Olha só, pessoal, o que são os renováveis? São todos os elementos do meio natural que, se o ser humano souber preservá-los, poderão ser inesgotáveis. Exemplo, o sol é um recurso natural, o vento, a água, tá certo? Se a gente cuidar, vai ser inesgotáveis. Então, com isso, a gente conclui que os não renováveis são o quê? São todos os elementos do meio natural que se esgotam à medida que vão sendo utilizados. Exemplo, o petróleo, tá? Ele é um recurso que se esgota. Para vocês terem uma noção, o petróleo que a gente usa hoje, ele foi feito há 300 milhões de anos. Então, se a gente usa ele todo e se ele acabar, vai demorar milhões de anos para ter de novo, tá ok? Então, isso é um recurso que se esgota, tá? Então, temos esses 2 tipos. Acontece ainda que temos outro tipo de classificação, olha só. Temos os tipos de recursos naturais. A natureza, ela possui uma grande diversidade de recursos naturais, que podem ser adquiridos por diferentes formas. Por isso, também podemos dividi-los quanto ao seu tipo. Temos aqui os renováveis e os não renováveis, olha só. Temos os energéticos, o energético entra aqui e entra aqui também, tá? A gente vai entender como é que isso funciona. Temos os hídricos, os biológicos e os minerais. Vamos falar rapidamente aí de cada um. Os energéticos são o quê, pessoal? São aqueles que produzem energia, tá? No caso, energia de forma renovável, quem são? Energia solar, proveniente do sol, energia eólica, proveniente do vento, tá? Temos energia hidroelétrica proveniente das águas, temos energia geotérmica proveniente aí do interior da terra, temos a biomassa proveniente de matéria orgânica e a maremotriz proveniente das forças das marés, tá? Todos esses tipos de energia vão gerar, todos esses tipos de fontes, pessoal, vão gerar energia, tá? São considerados energéticos. E os hídricos são aqueles existentes no lagos, rios e águas subterrâneas, tá? A gente sabe que a gente usa água para produzir energia, mas é só para produzir energia que a gente usa água? Não, a gente usa na alimentação, no transporte e até mesmo na irrigação das plantações. Então, é um recurso natural que a gente usa em prol das nossas necessidades. Os biológicos, pessoal, são provenientes de atividades como agricultura, pesca e florestas, tá? Esses aí são os biológicos. Já os energéticos não renováveis, como a gente aprendeu, são aqueles que não se renovam, são provenientes de quem? Combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural. O urânio também é um tipo de recursos que produz energia de uma forma que não é renovável, tá certo? Continuando aqui, temos os minerais, são os recursos naturais, só que eles não se renovam. Temos 2 tipos, temos os minerais metálicos, como ferro, cobre, alumínio,
prata e ouro. E temos os minerais não metálicos, como argila, areias, calcários, mármores e fosfatos, tá? Todos eles aí estão nos grupos de energias, no grupo dos minerais, dos grupos não renováveis, tá? Então, essa é um resumo da classificação de como os recursos naturais são classificados, tá ok? Olha só, como é que se encontram esses recursos naturais aqui no Brasil? O Brasil, ele é rico em recursos naturais. O país possui cerca de 11% da água potável do planeta. O Brasil, pessoal, abriga a usina de Itaipu, a maior das Américas e a segunda do mundo. Por quê? Graças a essa porcentagem aqui, ó, 11% de água potável do planeta, tá? É por isso que ela abriga essa usina aí, ó, maior das Américas. A água e o solo tornam o Brasil líder em agrícola em produtos como soja, laranja e cana-de-açúcar. A biodiversidade da flora brasileira contribui para a extração de recursos minerais. A Vale é a maior exportadora mundial de minério de ferro, tá ok? Com essa riqueza toda de recursos naturais aqui no território brasileiro, chama bastante atenção de empresas fora do Brasil que vêm, né, se instalar aqui. Acontece que a extração em excesso, essa exploração em excesso, está causando prejuízo, tá ok? Porque a biodiversidade ela não consegue recompor-se de uma maneira tão rápida do jeito que está sendo extraído. Então, vai causar consequências diretamente nos ecossistemas, como desmatamento, poluição, crises climáticas, todos esses aí são os fatores negativos pelo excesso, né, de exploração dos recursos naturais, tá certo? Então, tá aí um alerta aí falando que a exploração excessiva dos recursos naturais ameaça o ecossistema, tá ok? Seguindo aí, pessoal, falamos de exploração dos recursos naturais. Saiu uma pesquisa realizada pela Global Footprint Network que trouxe dados que confirmam que a escassez dos recursos naturais contribui para a alta demanda deles no mercado, né? Enfatizando aí mais uma vez esse grande excesso de tirar, né, esses recursos naturais. E olha só, existe um cálculo chamado a pegada ecológica. Eu trouxe aí até um QR Code para vocês fazerem a pesquisa. O sua famoso cálculo de pegada ecológica. Você pode estar apontando aí a câmera e fazer isso. O que seria essa pegada ecológica? Ela vai calcular os seus, né? Ela vai fazer um questionário, vai perguntar os seus hábitos, como é que você se comporta, né? E vai calcular quantos planetas seriam necessários para sustentar o seu modo de vida se todo mundo vivesse como você. Exatamente. Se der um planeta, beleza. Se o planeta todo vivesse como você e der um planeta, o planeta vai conseguir te oferecer os recursos naturais e vai conseguir repor. Agora, se der 2 planetas ou mais, então tem alguma coisa errada, né? Isso significa que você está usando o dobro do que a Terra está nos oferecendo e ela não está conseguindo se regenerar a tempo, tá ok? E olha só, em média, o brasileiro, ele usa 1,6 planeta. Então, isso a gente já está fora e já está mostrando que a gente usa em excesso os recursos naturais. Esse é um cálculo da pegada ecológica. Você pode fazer aí, tá bom? Olha só, pessoal, é claro que a gente falou de recursos naturais e a reciclagem ele tem tudo a ver. Por quê? O que seria reciclagem? Já entrando aqui logo no tema. O termo reciclagem vem da língua inglesa re, que significa repetir, e cycle, que quer dizer ciclo. Reciclagem, então, quer dizer repetir o ciclo. Então, reciclar, pessoal, a reciclagem ele é um conjunto de técnicas de reaproveitamento de materiais descartados que visam sua reutilização no ciclo produtivo, tá certo? Então, reciclar o material vai evitar que a gente extraia mais recursos naturais, tá? Então, a reciclagem é essencial aí no nosso cotidiano. Vamos ver a classificação? Quais são os materiais que podem ser reciclados? Aí temos o plástico, que ele é vermelho, tá? Nas lixeiras, quando você vê por aí. O que é reciclável?
embalagens de refrigerantes, margarinas, produtos de limpeza, copinhos de café e água, canos e tubos, sacos plásticos em geral, potes de cremes e shampoos, baldes e bacias, saquinhos de leite, restos de brinquedos, todos esses tipos de plásticos podem ser reciclados. E o que não é reciclável? Cabo de panela, tomadas, fitas adesivas, embalagens de chips, laminada, tá? E papéis de balsas. Esses aí são os plásticos. Vamos ver os outros. Papel, pessoal, é representado pela cor azul. O que são recicláveis? Jornais, revistas, caixas, embalagens de papelão, envelopes, cartazes, listas telefônicas, rascunhos, cartazes velhos. Isso aí tudo pode ser reciclado. E o que não pode ser reciclado, no caso do papel? Papel carbono, etiqueta adesiva, fita crepe, guardanapos, fotografias, tocos de cigarro, papéis sujos, papéis sanitários, papéis metalizados, papéis parafinados e papéis plastificados. Todos esses papéis não são reciclados. Continuando aqui, pessoal, o vidro, que ele é representado pela cor verde. O que pode ser reciclado no vidro? Recipientes de vidro em geral, tá? Garrafas de vários tamanhos, copos, frascos de medicamentos e perfumaria, cacos bem embrulhados, tá bom? Lâmpadas incandescentes. E o que não é reciclável no grupo dos vidros? Espelhos não é reciclável. Vidros planos, tá, pessoal? Tubos de TV, cerâmica, porcelana, lâmpadas fluorescentes, ampolas de remédios. Esses conteúdos não são recicláveis. E por último, temos o metal, representado pela cor amarela. O que é reciclável? Lata de aço, lata de alumínio, que é refrigerantes, bebidas em geral, tá? Papel alumínio é reciclável, tubos de creme dental, pregos, objetos de alumínio, cobre, latão e chumbo, bronze, ferro, zinco e pequenas sucatas são tudo reciclável. O que não é reciclável? Chips, grampos, esponja de aços e entre outros. Olha só, pessoal, o metal, ele, no caso da latinha, você sabia que uma latinha ela consegue se reciclar infinitas vezes? Uma latinha em 60 dias, ela já está nova lá no mercado, pronto para ser consumida e entrar no ciclo de novo, tá ok? Viu a importância da reciclagem? E o tempo, isso aqui é mais uma curiosidade, qual é o tempo da decomposição desses materiais? Olha só, o fato é que, independentemente desse tempo, muitos materiais causam danos ao ambiente e aos seres vivos. Portanto, não devem ser descartados de maneira incorreta. E muitos deles podem ser reaproveitados ou reciclados. Olha só, quanto tempo o lixo dura na natureza, pessoal? Temos aí o cocô de cachorro, que dura de 1 a 6 meses. O isopor, olha só, pessoal, ele dura para sempre, tá? Garrafa de vidro, 1 milhão de anos. A fralda, 450 anos para se decompor. Lixo orgânico demora aí 6 meses, bituca de cigarro de 1 a 5 anos, sacolas plásticas 1000 anos, pessoal. Lata de alumínio, 200 anos se não for reciclado, hein? Chiclete, tempo indefinido, né, indeterminado. Garrafa plástica, 450 milhões de anos. 450 anos, tá? Então, esses materiais demoram muito aí para se decompor e, é claro, prejudica aí, causando poluição, entope os bueiros e tudo mais, tá ok? Então, é importante reciclar esses materiais. Com isso, a gente faz a parte da sustentabilidade. É importante a gente usar os recursos naturais de uma forma sustentável, porque se a gente garante esse uso, né, a gente vai garantir que as próximas gerações também tenham uma qualidade de vida e aproveite esses recursos naturais, tá? Então, o que é sustentabilidade, pessoal? Sustentabilidade, ele é o uso consciente e equilibrado dos recursos naturais, de modo que atenda às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. Isso envolve respeitar os limites do planeta, reduzir impactos ambientais e promover justiça social e econômica. Tá ok? E olha só, pessoal, trouxe aí uns princípios práticos de sustentabilidade. É o quê? Reduzir o consumo, certo? Evitar desperdícios de água, energia, alimentos, comprar apenas o necessário, diminuir o uso de plásticos e produtos descartáveis, porque a gente viu quanto tempo ele demora para se decompor na natureza. Então, o quê? Menos consumo é igual a menos extração de recursos naturais, tá ok?
Outro princípio, reutilizar o que for possível. Ou seja, reaproveitar embalagens, roupas, móveis, materiais escolares, tudo isso. Estimular o conserto ao invés da troca, é um jeito também. Então, reutilizar prolonga a vida útil dos produtos e reduz a geração de lixo. Vamos para os dois últimos princípios. Reciclar resíduos é um ponto importante, porque separar o lixo orgânico e reciclável, tá? Coleta seletiva. Participar de programas de coleta seletiva. Apoiar cooperativas de catadores. São pontos aí. Então, reciclar economiza energia e matéria-prima, tá ok? E por último, temos aí replanejar hábitos, pessoal. Mudar formas, né, de transporte, usar bicicleta, transporte público, entre outros. Preferir produtos sustentáveis ou de origem local. Consumir menos carne reduz o impacto ambiental também, tá? Olha só. Então, mudanças no comportamento individual têm efeito coletivo positivo. Tá ok? Então, pessoal, isso aí foi um resumo desses 3 temas que estão interligados, que são os recursos naturais, reciclagem e sustentabilidade, ok? Agora, nesse momento, a gente vai resolver questões para ver como ela é cobrada e que até mesmo um desses conteúdos pode estar caindo aí na sua prova. Vamos lá, vamos começar, pessoal. Questão 1, é bem tranquila, olha só, acompanha aqui comigo. Leia a charge e responda, olha só, vamos ler aqui. Às vezes eu acho que o indício mais óbvio de que existem formas de vida inteligente fora da Terra é que nenhuma delas tentou entrar em contato conosco. A charge é uma forma de crítica sociopolítica em que o artista representa visualmente sua perspectiva sobre situações do dia a dia, por meio do humor. A charge apresentada acima, ela critica a utilização de um recurso natural. A charge, pessoal, voltando aqui na charge, ela está mostrando aqui os dois conversando e olhando para uma árvore cortada, ou seja, o ser humano ele está destruindo a natureza e isso não é inteligente, tá certo? Então, a pergunta fala aqui, como podemos definir recurso natural? Alternativa A, é um elemento natural que é inesgotável? Alternativa B, é um recurso natural considerado esgotável? Alternativa C, produto humano derivado da extração de recursos naturais? Ou alternativa D, elemento da natureza que possui utilidade para a sociedade? Ou seja, o que é recurso natural? A gente viu, pessoal, né, na aula, logo lá no início, o conceito de recurso natural. A gente viu o quê? Que o recurso natural é proveniente da natureza, que vai atender o quê? As necessidades humanas. Então, com esse conceito aí em mente, você já marcaria qual a alternativa? Alternativa D, né, pessoal? Elemento da natureza que possui utilidade para a sociedade. Esse é o nosso gabarito. Vamos para a questão 2, pessoal. O que ele me fala? Olha só, uma pergunta sobre reciclagem. A reciclagem do lixo urbano é avaliada como sendo o quê? Alternativa A, não vantajosa. A reciclagem não é vantajosa. Eu vou só ler, mas de cara tu já sabe que não é ela, né? Não vantajosa por aumentar o consumo de energia elétrica. Alternativa B, não vantajosa também, já não é a B. Por aumentar os custos de produção decorrente do reaproveitamento dos produtos. Alternativa C, não vantajosa, aparecendo de novo aí, ó, por aumentar o custo geral da coleta de lixo urbano, mais vantajoso por diminuir o desperdício. Alternativa D, vantajosa, por diminuir o acúmulo de materiais que podem ser recuperados. Então, a reciclagem ela é vantajosa sim, tá, pessoal? Então, é a alternativa D, de cara aí, você já marca, né, segunda aí. Vamos para a última questão, pessoal, questão 3. Olha aí, essa é uma questão que caiu no Enseja 2019, que fala o seguinte: a coleta seletiva do lixo em Curitiba atinge praticamente 100% do município e é um excelente exemplo no tratamento dos resíduos sólidos, como substituição de parte da matéria-prima. A face mais criativa do sistema ambiental da cidade é a usina de valorização de rejeitos, onde o lixo é separado. O papel é encaminhado às indústrias papeleiras, o ferro é levado para as siderúrgicas, o vidro transparente vai para as cristaleiras, o vidro colorido para as fábricas de garrafas, o alumínio para as indústrias de metais não ferrosos e as garrafas plásticas seguem para as diferentes indústrias de reprocessamento.
O tipo de tratamento de lixo realizado na usina tem como base o quê, pessoal? Alternativa A, renovação. Alternativa B, reutilização. Alternativa C, reciclagem. Alternativa D, recuperação, pessoal. Pela aula que a gente teve, a gente já sabe que o gabarito é reciclagem, né? Ele está ali falando que o lixo está sendo separado, ou seja, aquele lixo está sendo beneficiado, né? Se tornando uma coisa, né, reciclável. Então, tem o nosso gabarito alternativa C. Tá ok, pessoal? Bom, a gente encerra nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, dá uma volta na aula, reveja, anota as dúvidas, pesquisas, que vai dar certo. Tá ok? Bom, pessoal, a gente se encontra na próxima aula e tchau, tchau.